Diante de todos ele prometeu frieza. Nunca vou tocar em você. Mas bastou um olhar da noiva para o milionário arrogante perder o controle. E o que veio depois calou o salão inteiro. Se você gosta de histórias de amor, romance, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. O salão estava impecável. Arranjos de orquídeas raras ornamentavam cada mesa, enquanto garçons em trajes impecáveis serviam champanhe francês da melhor safra. Os convidados, ministros, empresários e celebridades, conversavam animadamente, admirando a perfeição do evento no luxuoso hotel às margens da Praia da Conceição, em Cascais. Era, sem dúvida, o casamento mais comentado do ano em Lisboa. Não pelo amor envolvido, mas pelo império econômico que ali se consolidava. Laura Mendes, filha do renomado artista plástico Antônio Mendes, ajustava o véu pela última vez antes de entrar. Suas mãos tremiam. Não era o nervosismo comum de noivas. Era o peso da decisão que a sufocava por dentro. Observou-se no espelho. O vestido de alta costura, as joias, a maquiagem perfeita. Tudo aquilo parecia pertencer a outra pessoa, não a jovem simples que crescera em ateliês, com cheiro de tinta e mãos manchadas de aquarela. Você está linda, minha filha, disse Antônio, entrando na sala reservada. Seu rosto, outrora vibrante, agora carregava marcas profundas da doença que o consumia. O câncer havia levado não apenas sua vitalidade, mas também sua estabilidade financeira. Os tratamentos caros haviam drenado todos os recursos da família. Pai, ainda podemos desistir, Laura sussurrou, segurando as mãos trêmulas do homem que, mesmo debilitado, continuava sendo seu porto seguro. E perder tudo, inclusive o tratamento? Antônio baixou os olhos. Rafael Cardoso é um homem difícil, mas honrado. Ele cumpriu sua parte no acordo. Agora temos que cumprir a nossa. Laura engoliu seco. Rafael Cardoso, herdeiro do Grupo Cardoso de Portugal, um dos maiores conglomerados empresariais do país, não era um homem. Era uma fortaleza, frio, calculista e, segundo os rumores, incapaz de amar depois que sua ex-noiva o abandonara por outro homem, levando consigo parte considerável da fortuna da família. Desde então, Rafael transformara-se em uma máquina de fazer dinheiro, recuperando tudo o que perdera e multiplicando o patrimônio da família. Mas também se tornara conhecido por sua frieza emocional e arrogância. A marcha nupcial começou a tocar. Era a hora. Laura respirou fundo e, de braço dado com o pai, caminhou pelo corredor. Os flashes das câmeras cegavam, mas não tanto quanto o olhar de Rafael, que a esperava no altar com expressão impassível. Alto, de porte atlético e traços fortes, ele mais parecia uma estátua de mármore do que um noivo. Os votos foram mecânicos, as palavras de amor ensaiadas, a troca de alianças, um ritual vazio. Quando o padre anunciou que o noivo poderia beijar a noiva, Rafael inclinou-se e sussurrou ao seu ouvido. Não se iluda. Isso é apenas um contrato. Nunca vou tocá-la. As palavras atingiram Laura como um tapa. Mas, ao invés de se encolher, algo despertou dentro dela. Num impulso inesperado, segurou o rosto de Rafael e o beijou. Não foi um beijo de desejo, mas de desafio. Queria mostrar a ele que não seria apenas uma boneca em sua coleção de conquistas. A recepção transcorreu como um espetáculo bem ensaiado. Sorrisos falsos, brindes eloquentes, danças protocolares. Laura sentia-se observada o tempo todo, não apenas pelos convidados curiosos, mas principalmente pela família de Rafael. Sua mãe, Elisa Cardoso, uma socialite de linhagem tradicional, não escondia o desagrado com a nora. Para ela, a filha de um artista falido não era digna de carregar o sobrenome Cardoso. Bem-vinda à família, disse Elisa, com um sorriso que não alcançava os olhos. Espero que saiba honrar o nome que agora carrega. Obrigada, dona Elisa. Farei o possível para não decepcioná-la, respondeu Laura, mantendo a compostura mesmo sentindo-se diminuída pelo olhar da sogra. Quando a festa terminou, o casal seguiu para a mansão Cardoso, em Sintra. O silêncio no carro era cortante.
Rafael mantinha os olhos fixos na estrada, enquanto Laura admirava as luzes da cidade, tentando absorver a nova realidade. A mansão era imponente, com arquitetura moderna e vista privilegiada para o Parque Natural de Sintra Cascais. Um pequeno exército de funcionários os recebeu, todos formalmente treinados para servir a família mais influente de Lisboa. Laura foi conduzida por uma governanta séria até o quarto que ocuparia, separado do quarto de Rafael por um corredor inteiro. A mensagem era clara. Aquele casamento seria uma farsa bem elaborada. Enquanto desfazia as malas, Laura olhou para os poucos pertences pessoais que trouxera. Seus materiais de pintura, alguns livros, fotografias do pai. Tudo parecia fora de lugar naquele ambiente de luxo frio. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. "Precisamos conversar", disse Rafael, entrando sem esperar convite. Vestia roupas casuais agora, mas sua postura continuava rígida. "Quero deixar algumas regras claras." "Eu também", rebateu Laura, levantando-se. Estava cansada de se sentir diminuída. Rafael ergueu uma sobrancelha, surpreso com a resposta direta. "Você pode manter as aparências socialmente, comparecer aos eventos necessários e usar meu sobrenome. Em troca, seu pai terá o tratamento que precisa e vocês não perderão a casa. Mas não somos um casal real. Nunca seremos." Por que se casar então? Poderia simplesmente ter feito uma doação ou um empréstimo. Porque preciso de uma esposa para assumir a presidência internacional do grupo. Meu pai estipulou isso. Em seu testamento, só um homem de família pode ocupar o cargo. E diferente das mulheres do meu círculo social, você não está interessada na minha fortuna, apenas na sobrevivência do seu pai. É um acordo pragmático. Laura sentiu o sangue ferver. "E o que te faz pensar que eu aceitaria ser tratada como um objeto de decoração?" "O fato de você estar aqui", ele respondeu friamente. "Mas não se preocupe, terá liberdade para fazer o que quiser, contanto que seja discreta. Apenas evite escândalos e mantenha as aparências." "Eu não sou como sua ex-noiva, Rafael", Laura disse, percebendo que tocava numa ferida aberta. "Não me casei pelos seus milhões, me casei para salvar a vida do meu pai. E já que estamos estabelecendo regras, eu também tenho as minhas. Não serei tratada como uma mercadoria. Sou sua esposa legalmente e exijo o mínimo de respeito." O rosto de Rafael endureceu. "Você não sabe nada sobre mim ou meu passado. Nem você sobre mim. Mas uma coisa eu garanto. A única coisa que vou levar desse casamento é minha dignidade. Não quero seu dinheiro. Não quero seu império. Só quero que meu pai viva." Algo no tom de Laura pareceu penetrar a armadura de Rafael. Talvez a honestidade crua, talvez a ausência de interesse material. Por um breve momento, seu olhar se suavizou, revelando um homem por trás da máscara do empresário implacável. Mas logo, a muralha emocional se ergueu novamente. "Boa noite, Laura. Amanhã temos um almoço com investidores. Esteja pronta às 11 horas. Os dias se transformaram em semanas. Laura adaptava-se à nova rotina, acompanhava Rafael em eventos sociais, sorria para as câmeras, representava a esposa perfeita. Quando estavam sozinhos, porém, quase não se falavam. Ele passava horas no escritório. Ela visitava o pai no hospital particular, onde agora recebia o melhor tratamento disponível. A cada dia que passava, Laura sentia-se mais solitária. A mansão, apesar do luxo, era um lugar frio, onde os empregados a tratavam com uma deferência distante. A única exceção era Dona Maria, a governanta mais antiga da casa, que começara a mostrar um carinho discreto pela nova patroa. "A senhora poderia usar um dos depósitos como ateliê se quiser", sugeriu Dona Maria um dia, ao perceber Laura contemplando o jardim com um olhar melancólico. "Tem boa iluminação natural." A ideia trouxe um brilho aos olhos de Laura. Pintar sempre fora sua válvula de escape, uma herança do pai que carregava com orgulho. Com a ajuda discreta de Dona Maria, transformou um pequeno depósito nos fundos da casa em um espaço simples, mas funcional, para retomar sua arte. Foi durante uma tarde de pintura que Rafael a encontrou por acaso. Havia retornado mais cedo do trabalho
e, ao passar pelo jardim, notou a porta do depósito entreaberta. O que viu o deixou sem palavras. Laura, absorta, pintava com paixão uma tela que retratava a vista da cidade a partir da mansão. Não era apenas tecnicamente perfeita, havia alma naquela obra. Você tem talento, disse. Ele, depois de observá-la em silêncio por alguns minutos. Laura assustou-se. Obrigada. É uma tradição de família. Seu pai é Antônio Mendes, o expressionista, aquele que retratou as aldeias de Lisboa nos anos 90. O espanto de Laura foi genuíno. Você conhece o trabalho dele? Tenho 2 obras dele. Uma delas, inclusive, foi a primeira peça de arte que adquiri com meu próprio dinheiro. Rafael pareceu levemente constrangido pela revelação. Não sabia que era seu pai até pesquisar sobre você antes do casamento. Algo mudou naquele momento. Um silêncio diferente, menos hostil, instalou-se entre eles. Laura viu, pela primeira vez, uma rachadura na armadura impenetrável de Rafael. E ele, por sua vez, vislumbrou na esposa algo além da aparência: talento, paixão, autenticidade. Naquela noite, durante o jantar, que pela primeira vez compartilharam na mesa principal, e não em cômodos separados, conversaram sobre arte. Rafael revelou-se um conhecedor surpreendente, discutindo movimentos e artistas com propriedade. Laura, por sua vez, compartilhou histórias de sua infância nos ateliês do pai, entre telas e pincéis. Por que abandonou a pintura? Perguntou ele, genuinamente interessado. Não abandonei, apenas coloquei em pausa quando meu pai adoeceu. O tratamento tomava todo o nosso tempo e recursos. Ela hesitou. Agradeço o que está fazendo por ele, Rafael, de verdade. Ele desviou o olhar, desconfortável com o agradecimento sincero. É um acordo. Estou apenas cumprindo minha parte. Mas ambos sabiam que algo havia mudado. Uma pequena ponte começara a se formar sobre o abismo que os separava. Na semana seguinte, Laura retornou de uma visita ao pai e encontrou uma surpresa. O antigo depósito havia sido completamente reformado. Agora era um ateliê profissional, com iluminação perfeita, cavaletes de primeira linha e todos os materiais que um artista poderia sonhar. Numa pequena mesa, um envelope continha um cartão simples. Para que seu talento não fique em pausa, RC. O gesto a tocou profundamente. Não era apenas um presente. Era um reconhecimento de quem ela realmente era, além do papel de esposa de conveniência. Naquela noite, bateu à porta do quarto de Rafael e, quando ele abriu, o abraçou em silêncio. Foi um contato breve, desajeitado, mas genuíno. Ele ficou rígido inicialmente, mas não a afastou. Obrigada, ela disse simplesmente, antes de voltar ao seu quarto. A dinâmica entre eles começou a mudar sutilmente. Nos eventos sociais, já não precisavam forçar os sorrisos. Em casa, compartilhavam mais refeições, conversas ocasionais, momentos de silêncio confortável. Rafael passou a chegar mais cedo do trabalho às vezes, e Laura notava seu olhar discreto, acompanhando-a enquanto pintava. Um mês depois do casamento, durante um jantar beneficente, Laura conheceu Vanessa Meireles, ex-noiva de Rafael, e figura proeminente da alta sociedade lisboeta. Bela, sofisticada e venenosa, Vanessa aproximou-se do casal com um sorriso calculado. Rafael, querido, que surpresa agradável. E esta deve ser a nova senhora Cardoso. Ouvi dizer que é filha de um artista? O tom condescendente fez Laura endireitar a postura. Sim, Antônio Mendes. Talvez você conheça o trabalho dele. Oh, arte não é bem meu forte. Prefiro investimentos mais lucrativos. Vanessa voltou sua atenção para Rafael. Falando nisso, soube que o Grupo Cardoso está expandindo para o mercado asiático. Espero que tenha mais sorte do que teve com aquela subsidiária na Europa. Que fiasco aquilo, não? O golpe foi certeiro. Anos antes, uma decisão equivocada de Rafael havia quase levado a empresa à falência, um período que coincidiu com o rompimento do noivado com Vanessa. Cada erro ensina uma lição valiosa, respondeu Laura antes que Rafael pudesse falar. Meu pai sempre diz que um artista só evolui através dos equívocos.
Imagino que nos negócios seja semelhante. A diferença é que alguns aprendem e se fortalecem, enquanto outros ficam presos ao passado, apontando falhas alheias para mascarar as próprias inseguranças. Vanessa empalideceu. Rafael, ao lado de Laura, deixou escapar um sorriso discreto. Se nos dá licença, Vanessa, preciso apresentar minha esposa a alguns investidores, disse ele, conduzindo Laura pelo braço. Ela não é apenas talentosa, mas também surpreendentemente perspicaz nos negócios. Quando se afastaram, Laura sentiu a mão de Rafael apertar levemente a sua. Obrigado, ele sussurrou. Ninguém jamais me defendeu assim antes. Não foi defesa, foi justiça. Ela respondeu com simplicidade. Naquela noite, ao voltarem para casa, algo havia mudado definitivamente entre eles. Rafael acompanhou Laura até a porta de seu quarto, como sempre fazia por educação. Mas, ao invés do habitual boa noite formal, segurou delicadamente seu rosto e a beijou. Foi um beijo breve, quase tímido, completamente diferente da persona confiante que exibia no mundo corporativo. Perdoe-me, disse ele, afastando-se confuso com o próprio impulso. Eu não deveria... Laura, igualmente surpresa, sentiu o coração acelerar. Não há o que perdoar, respondeu, antes de entrar rapidamente em seu quarto. Deitada na cama, incapaz de dormir, Laura refletia sobre o turbilhão de emoções que a dominava. Começara a sentir algo por Rafael, ou era apenas gratidão pelo que ele fizera por seu pai? E quanto a ele, era sincero ou apenas momentaneamente vulnerável? Em sua cabeça, ecoava a frase dita no altar. Nunca vou tocá-la. E, no entanto, ele o fizera. O muro começava a ruir, e isso a assustava e atraía na mesma medida. Do outro lado do corredor, Rafael enfrentava seus próprios demônios. Havia jurado nunca mais se envolver emocionalmente com uma mulher. O abandono e a traição de Vanessa haviam construído uma fortaleza ao redor de seu coração. Laura representava um perigo, sua autenticidade, sua força discreta, sua lealdade ao pai. Tudo isso o atraía de uma forma que ele não conseguia controlar. Na manhã seguinte, ambos agiram como se nada tivesse acontecido. Rafael partiu cedo para o escritório. Laura foi visitar o pai no hospital, onde recebeu boas notícias. O tratamento estava funcionando e havia esperança de remissão. Era a primeira vez em meses que Antônio sorria genuinamente. Ele está cuidando bem de você? Perguntou o pai, observando-a atentamente. Laura hesitou. Estamos nos ajustando. É complicado, pai. O amor verdadeiro sempre. É, filha, mesmo quando nasce das circunstâncias mais improváveis. Não é amor, pai. É apenas um acordo. Então por que seus olhos brilham quando fala dele? A pergunta ficou suspensa no ar, sem resposta. Laura mudou de assunto, mas as palavras do pai ecoaram em sua mente durante todo o dia. À tarde, enquanto pintava no ateliê, recebeu uma ligação inesperada. Rafael havia sofrido um acidente de carro. Nada grave, mas precisava de alguém para buscá-lo no hospital. A notícia a atingiu com uma força surpreendente, um medo visceral que não combinava com a relação pragmática que mantinham. No Meira, hospital, encontrou Rafael sentado numa cadeira de rodas com um corte na testa e o braço direito imobilizado. Ao vê-la, sua expressão se suavizou visivelmente. Não precisava vir pessoalmente, ele disse, mas seu tom contradizia as palavras. Somos casados, lembra? Na saúde e na doença. Laura tentou soar casual, escondendo o alívio que sentia. O que aconteceu? Um motorista imprudente. Nada sério, apenas uma fratura no braço e alguns cortes. Ele hesitou. Como soube? Não pedi que te chamassem. Seu assistente ligou. Aparentemente você repetia meu nome enquanto estava semiconsciente. Rafael desviou o olhar embaraçado. Era a primeira vez que Laura o via vulnerável, sem a máscara de autoconfiança que sempre exibia. De repente, não parecia mais o magnata arrogante, apenas um homem ferido, não apenas fisicamente. No caminho para casa, Rafael permaneceu em silêncio, visivelmente desconfortável com a própria fragilidade. Laura respeitou seu espaço,
conduzindo o carro com cuidado pelas ruas movimentadas de Lisboa. Quando chegaram à mansão, ela o ajudou a sair do veículo, oferecendo apoio discreto. "Posso me virar sozinho", ele disse, mais por orgulho que por convicção. "Tenho certeza que sim, mas não precisa", respondeu Laura com firmeza suave. Aquela noite marcou outra mudança. Por necessidade prática, Laura dormiu no quarto de Rafael, em uma poltrona ao lado da cama para caso ele precisasse de algo durante a noite. Entre doses de analgésicos, ele falou sobre coisas que jamais mencionara: a pressão do pai autoritário, a solidão da infância privilegiada, mas emocionalmente árida, o medo constante de falhar. "Por que está me contando tudo isso?", Laura perguntou, intrigada pela súbita abertura. "Os analgésicos, provavelmente", ele respondeu com um sorriso fraco. "Ou talvez porque você seja a única pessoa que me olhou além da conta bancária." As palavras pairaram no ar como uma confissão inesperada. Laura sentiu o coração acelerar, consciente de que algo fundamental estava mudando entre eles. O que começara como um acordo frio transformava-se lentamente em algo que nenhum dos dois havia previsto ou buscado: uma conexão genuína. Mas o caminho ainda era longo. O medo, as cicatrizes do passado e os muros erguidos não desapareceriam da noite para o dia. E enquanto Rafael se recuperava, forças externas já se movimentavam, ameaçando a frágil aproximação que começava a florescer entre eles. Forças que testariam não apenas sua lealdade, mas também a verdadeira natureza do sentimento que, contra todas as expectativas, começava a nascer. As semanas que se seguiram ao acidente trouxeram uma nova dinâmica à mansão Cardoso. Laura passou a cuidar pessoalmente de Rafael durante sua recuperação, mesmo contra os protestos iniciais dele. A proximidade forçada derrubava, dia após dia, as barreiras que ambos haviam construído. Enquanto ela trocava os curativos do corte em sua testa ou o ajudava com a papelada da empresa, conversas antes impensáveis fluíam naturalmente. "Nunca imaginei que um homem do seu calibre soubesse tanto sobre literatura russa", comentou Laura enquanto organizava os documentos que Rafael revisava da cama. "E eu nunca imaginei que a filha de um expressionista tivesse tanto talento para números", ele retrucou, observando as correções que ela fizera em algumas planilhas financeiras. "Onde aprendeu isso?" "Administrei a carreira do meu pai durante anos. Arte é expressão, mas também é negócio", ela deu de ombros. "Quando ele adoeceu, fui eu quem negociou com galerias, gerenciei as vendas, controlei as finanças, até que o dinheiro acabou." Rafael a olhou com um novo respeito. "Você é muito mais do que aparenta, Laura Mendes." "Cardoso", ela corrigiu com um pequeno sorriso. "Laura Cardoso, lembra? Pelo menos nos papéis." Algo em seu tom fez Rafael se mover desconfortavelmente na cama. "Você se arrepende do nosso acordo?" Laura hesitou, ponderando a resposta. "Não me arrependo do que fiz pelo meu pai, mas às vezes me pergunto se não vendi minha alma no processo." "Sua alma continua intacta", ele respondeu, com uma suavidade rara. "É a minha que já estava à venda muito antes de você aparecer." A confissão pairou no ar como uma verdade dolorosa demais para ser explorada. Ambos desviaram o olhar, conscientes da intimidade perigosa que crescia entre eles. No final daquela semana, uma enfermeira profissional foi contratada para auxiliar na recuperação de Rafael e Laura voltou a dormir em seu próprio quarto. Mas algo havia mudado. Agora jantavam juntos todas as noites, compartilhando não apenas a refeição, mas também histórias, ideias, até mesmo risadas ocasionais. Rafael passou a visitar o ateliê com mais frequência, às vezes apenas sentando-se silenciosamente para observá-la pintar. Foi durante uma dessas tardes tranquilas que Elisa Cardoso apareceu sem aviso prévio. Ao encontrar o filho sentado confortavelmente no ateliê, observando a nora pintar, seu rosto enrijeceu em desaprovação. "Não sabia que teríamos uma galeria de arte em casa", comentou friamente, olhando ao redor com desdém. "Isso parece mais apropriado para uma feira de artesanato do que para a mansão Cardoso." Laura sentiu o corpo enrijecer, mas manteve a compostura. "Boa tarde, dona Elisa. Gostaria de um chá?"
Não vim socializar, cortou a senhora, voltando-se para o filho. Vim discutir o problema com o contrato chinês. Seu acidente deixou tudo em suspenso e os investidores estão inquietos. Rafael levantou-se, a expressão fechada. Podemos conversar no escritório. E deixar sua esposa fora dos assuntos importantes? O tom de Elisa era venenoso. Afinal, ela parece ter ganhado bastante espaço na sua vida ultimamente. Quem sabe ela não tem alguma ideia brilhante sobre negócios internacionais também. Antes que Rafael pudesse responder, Laura interveio com calma surpreendente. Na verdade, dona Elisa, acho que a expansão para o mercado chinês seria mais bem-sucedida se considerássemos parcerias locais estratégicas, em vez de tentar impor o modelo português. A cultura de negócios deles valoriza relacionamentos de longo prazo e adaptação às tradições locais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Elisa a encarava atônita. Rafael, com uma mistura de surpresa e admiração. E desde quando você entende de negócios internacionais? Questionou Elisa, recuperando-se. Desde que comecei a ler os relatórios e projetos que seu filho traz para casa. Tenho bons olhos. Para detalhes, afinal, sou artista. Laura sorriu educadamente. Mas a senhora tem razão. São assuntos familiares importantes. Deixarei vocês à vontade. Laura saiu graciosamente, deixando mãe e filho a sós. Horas depois, quando Rafael a encontrou no jardim, seu semblante estava sério. Você impressionou minha mãe hoje, ele disse, sentando-se ao lado dela no banco de pedra. Ela não admitiu, claro, mas percebi. Não era minha intenção causar problemas. Pelo contrário, sua observação sobre o mercado chinês foi exatamente o que eu vinha tentando explicar à diretoria. Como soube? Laura sorriu. Você fala durante o sono e deixa anotações espalhadas pelo quarto. Ela fez uma pausa. Sinto muito se ultrapassei limites. Rafael ficou em silêncio por um momento, contemplando o pôr do sol que tingia o céu de Lisboa em tons alaranjados. Então, num gesto surpreendente, pegou a mão de Laura entre as suas. Tenho uma proposta. Não como seu marido de contrato, mas como empresário. Gostaria que você me acompanhasse a Xangai na próxima semana como consultora cultural para as negociações. Os olhos de Laura se arregalaram. Está falando sério? Nunca falei tão sério. Você tem uma percepção que falta aos meus executivos. E, além disso, ele hesitou como se medisse as palavras. Gostaria da sua companhia. A viagem a Xangai marcou uma nova fase no relacionamento de Laura e Rafael. Longe de Lisboa, dos olhares críticos da família Cardoso e do peso das expectativas sociais, eles se permitiram uma proximidade que seria impossível em casa. Compartilharam não apenas as reuniões de negócios, onde Laura de fato provou seu valor com observações culturais perspicazes, mas também momentos de descoberta, passeios pela cidade milenar, jantares em pequenos restaurantes locais, conversas longas nos terraços do hotel. Foi na última noite em Xangai, depois de assinarem com sucesso o contrato de parceria, que Rafael finalmente se permitiu baixar completamente a guarda. No terraço do hotel, com a cidade iluminada aos seus pés, ele contou a Laura toda a verdade sobre seu relacionamento com Vanessa. Não apenas a traição financeira, mas a manipulação emocional que sofrera durante anos. Ela me fez acreditar que eu só valia alguma coisa pelo dinheiro que possuía, confessou, com amargor na voz. E quando achou alguém com mais, simplesmente me descartou. Levou não apenas parte da minha fortuna, mas minha capacidade de confiar. Laura escutou em silêncio, percebendo que aquela confissão representava uma entrega maior do que qualquer contato físico poderia significar. Quando ele terminou, ela simplesmente segurou sua mão, sem julgamentos ou conselhos. Obrigado, ele disse, após um longo silêncio. Pelo quê? Por não dizer que sente muito, por não me olhar com pena, por simplesmente estar aqui. Naquela noite, quando Rafael a acompanhou até a porta de seu quarto no hotel, o beijo que trocaram não foi hesitante como o primeiro. Foi um beijo de reconhecimento, de aceitação mútua, de fronteiras sendo conscientemente cruzadas. Quando Laura o convidou para entrar, não havia mais contratos ou acordos entre eles,
Apenas dois seres humanos feridos buscando conforto e conexão um no outro. A volta a Portugal trouxe a realidade de volta com todos os seus desafios. A notícia da bem-sucedida negociação com os chineses se espalhou rapidamente, e o nome de Laura começou a circular nos meios empresariais, não apenas como a esposa de Rafael Cardoso, mas como uma consultora estratégica com visão única. A atenção despertou tanto admiração quanto inveja. Vanessa Meireles, particularmente, não recebeu bem a notícia do crescente prestígio de Laura. Durante um evento beneficente no Casino Estoril, abordou o casal com seu veneno habitual, mas agora direcionado especificamente à nova posição de Laura nos negócios. Rafael, querido, não sabia que agora delegava decisões importantes à sua artista de estimação. É uma estratégia interessante. Alguns chamam de nepotismo, outros de desespero empresarial. Antes que Laura pudesse responder, Rafael interveio com frieza calculada. Chamo de inteligência estratégica, Vanessa, algo que você claramente não reconheceria mesmo que estivesse diante dos seus olhos. Ele segurou firmemente a mão de Laura. Minha esposa tem mais talento para negócios em seu dedo mindinho do que muito diretor com MBA. E, diferente de certas pessoas, sua lealdade não está à venda. O golpe atingiu Vanessa em cheio. Com o rosto corado de raiva, ela se afastou, não sem antes lançar um olhar que prometia vingança. Laura percebeu naquele momento que haviam feito uma inimiga poderosa e vingativa. Ela vai tentar nos atingir, comentou Laura quando estavam a sós. Conheço esse olhar. Deixe-a tentar, respondeu Rafael com confiança. Não há nada que ela possa fazer para nos afetar agora. Mas ambos subestimaram a extensão do rancor de Vanessa e sua capacidade para a crueldade. 2 semanas depois, um escândalo estourou na mídia. Manchetes sensacionalistas anunciavam uma suposta fraude no contrato chinês, insinuando que Laura havia usado métodos pouco ortodoxos para garantir o acordo. Fotos manipuladas mostravam-na em situações comprometedoras com executivos chineses, enquanto documentos falsificados sugeriam suborno e corrupção. A tempestade midiática foi implacável. Repórteres acampavam na porta da mansão. O telefone não parava de tocar. As redes sociais explodiam com comentários maldosos. O Grupo Cardoso sofreu uma queda abrupta nas ações, enquanto investidores exigiam explicações. Em meio ao caos, Rafael tornou-se distante. Passava horas trancado no escritório, em reuniões de crise com advogados e executivos. Quando finalmente voltava para casa, era sombrio e calado. Laura tentava alcançá-lo, explicar que tudo era uma armação, mas ele parecia cada vez mais isolado em sua própria fortaleza emocional. Uma noite, após mais um dia exaustivo de crises, Rafael entrou no ateliê onde Laura pintava, uma atividade que se tornara seu refúgio em meio à tempestade. Seu olhar era duro, quase irreconhecível. Os advogados acham que devemos nos separar temporariamente, disse ele sem preâmbulos, para conter os danos à imagem da empresa. Laura sentiu como se tivesse levado um soco. E você? O que você acha? Acho que subestimei a capacidade de Vanessa para destruir o que me importa. Isso não responde minha pergunta, Rafael. Você acredita nas acusações? Acha que eu te traí e que usei métodos desonestos? Ele desviou o olhar, e seu silêncio foi mais doloroso que qualquer acusação verbalizada. Laura deixou o pincel cair, manchando o piso impecável com tinta vermelha, uma ferida exposta no branco perfeito. Depois de tudo, você ainda não confia em mim, constatou ela, com voz trêmula de decepção. No fundo, continua sendo aquele homem do altar que acha que estou aqui pelo seu dinheiro ou poder. Não é tão simples, Laura. É exatamente tão simples. Confiança não é negociável, ou existe ou não existe. Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas, que ameaçavam cair. Sabe qual é a pior parte? Eu realmente achei que tínhamos algo real, que nosso acordo tinha se transformado em algo mais profundo. Rafael parecia dividido, o conflito evidente em seus olhos. Parte dele queria acreditar nela, confiar no que haviam construído.
Mas os velhos medos, as antigas cicatrizes, falavam mais alto. As evidências são convincentes. Evidências? Laura riu, um som amargo. Vanessa manipulou fotos e documentos. E você chama isso de evidências? Eu te dei algo muito mais valioso que qualquer prova material, Rafael. Te dei minha verdade, minha vulnerabilidade. Te deixei ver quem eu realmente sou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Laura percebeu que haviam chegado a um impasse, um momento de definição que determinaria não apenas o futuro do relacionamento, mas também quem eles realmente eram como pessoas. Vou voltar para a casa do meu pai, ela finalmente decidiu, com uma calma que não refletia a tempestade em seu interior. Não porque os advogados acham melhor para a imagem da empresa, mas porque não posso ficar sob o mesmo teto com alguém que não confia em mim. Naquela mesma noite, Laura arrumou suas coisas. Não levou roupas caras ou joias, apenas seus materiais de pintura, algumas roupas simples e as telas que havia pintado nos últimos meses. Deixou sobre a cama o cartão de crédito corporativo que nunca usara e a aliança que, para ela, havia deixado de ser um símbolo de farsa para se tornar uma promessa real. Promessa agora quebrada. Quando o motorista parou diante da casa modesta em Oeiras, onde seu pai agora se recuperava, Laura sentiu um misto de alívio e desespero. Estava de volta ao seu mundo, às suas raízes, mas deixara para trás algo que jamais imaginara encontrar. Um amor verdadeiro, nascido das cinzas de um acordo frio. Antônio Mendes, mais saudável graças ao tratamento financiado por Rafael, recebeu a filha de braços abertos e olhos compreensivos. Não precisou de explicações detalhadas para entender o que havia acontecido. O orgulho ferido é o maior inimigo do amor, disse ele simplesmente, enquanto preparava um chá na cozinha simples. Tanto o dele quanto o seu. Não é orgulho, pai. É confiança. Ele preferiu acreditar em mentiras a confiar em mim. E você? Preferiu ir embora a lutar pelo que construíram. As palavras do pai atingiram Laura como um raio de clareza. Havia uma verdade dolorosa, ali. Em sua mágoa, ela também havia escolhido o caminho mais seguro, fugir em vez de permanecer e exigir ser ouvida. Os dias seguintes foram de readaptação e reflexão. Laura voltou a pintar na pequena varanda dos fundos, expressando na tela toda a turbulência emocional que a consumia. Cada pincelada era uma palavra não dita, cada cor uma emoção reprimida. Sem perceber, estava criando sua obra mais poderosa até então. Uma série de telas que contavam a história de um amor nascido da conveniência, mas transformado por escolha. Enquanto isso, o escândalo midiático começava a se dissipar. Investigações independentes levantaram dúvidas sobre a autenticidade dos documentos apresentados. Executivos chineses vieram a público defender a integridade das negociações. Lentamente, a maré começava a virar. Rafael, no entanto, permanecia em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhum contato. Laura oscilava entre a esperança e a resignação, entre o desejo de reconciliação e a certeza de que algumas pontes, uma vez quebradas, não podiam ser reconstruídas. Foi Dona Maria, a governanta, quem apareceu na porta da casa dos Mendes 2 semanas depois da separação. Seu rosto gentil mostrava preocupação genuína. Ele não está bem, Dona Laura, disse ela sem rodeios. Não come, não. Dorme, trabalha até a exaustão. Ele mandou você aqui? Perguntou Laura, tentando ignorar o aperto no peito. Não, ele nem sabe que vim, mas alguém precisava fazer algo. A senhora hesitou. Vi o amor nascer entre vocês. Vi 2 pessoas feridas encontrando cura uma na outra. Seria uma pena deixar o orgulho destruir isso. Não é tão simples, Dona Maria. O amor verdadeiro nunca é, minha filha, mas é o único que vale a pena lutar. Depois que a governanta partiu, Laura permaneceu pensativa. As palavras ecoavam dentro dela, misturando-se às do pai, criando uma sinfonia de verdades incômodas, mas necessárias. Naquela noite, tomou uma decisão. Não esperaria que Rafael viesse até ela. Se o amor deles valia a pena, precisava lutar por ele.
não com orgulho ferido ou exigências, mas com verdade e vulnerabilidade. Trabalhou incansavelmente nos dias seguintes, finalizando a série de pinturas que contavam sua história. Então, com a ajuda de um antigo amigo galerista, organizou uma pequena exposição numa galeria no centro de Lisboa. Não havia grandes anúncios, apenas convites seletivos para pessoas do meio artístico e alguns jornalistas culturais. O título da exposição era simples, mas poderoso: Contrato de Almas. Cada tela representava um momento da jornada: o casamento de conveniência, o muro emocional, os primeiros sinais de mudança, a queda das barreiras em Xangai, a traição de Vanessa, a desconfiança, a separação. A narrativa visual era crua, honesta, devastadoramente íntima. No dia da abertura, a galeria estava modestamente cheia. Críticos elogiavam a maturidade técnica e a profundidade emocional das obras. Colecionadores faziam ofertas pelas telas, mas Laura só esperava por uma pessoa, que não apareceu. Quando a exposição estava prestes a encerrar, ela já havia perdido as esperanças. Então, no último momento, ele entrou. Rafael Cardoso parecia diferente, mais magro, com olheiras profundas, o semblante marcado por noites sem sono. Caminhou lentamente pela galeria, observando cada tela com intensidade dolorosa, como quem revive memórias ao mesmo tempo preciosas e torturantes. Laura observou-o à distância, o coração martelando no peito. Quando ele chegou à última tela, intitulada simplesmente Escolha, parou. A obra mostrava duas silhuetas de costas uma para a outra, separadas por um abismo, mas conectadas por um fio tênue e luminoso. Era uma pintura inacabada, com espaços em branco que sugeriam um futuro ainda por ser escrito. Rafael permaneceu ali, imóvel, por longos minutos. Então, num gesto que Laura jamais esperaria do poderoso empresário sempre tão controlado, ele caiu de joelhos diante da tela e chorou. Não eram lágrimas contidas, educadas, mas soluços profundos que pareciam vir de um lugar há muito tempo selado dentro dele. Sem pensar duas vezes, Laura atravessou a galeria e ajoelhou-se ao lado dele. Não disse nada, apenas colocou a mão em seu ombro, oferecendo presença, não julgamento. Eu estava errado, ele finalmente disse com voz rouca. Deixei o medo me cegar. Deixei o passado ditar meu futuro. Também cometi erros, respondeu Laura. Deveria ter ficado e lutado, não partido. Rafael ergueu os olhos, vermelhos de choro, mas pela primeira vez completamente livres de barreiras ou máscaras. Descobrimos a verdade sobre as acusações. Foi Vanessa, como você disse. Ela confessou tudo quando confrontada com evidências de falsificação. Isso importa agora? Não. Ele segurou as mãos dela com força. O que importa é que, mesmo quando todas as evidências apontavam contra você, meu coração sabia a verdade. Só não tive coragem de ouvi-lo. Perdi você por covardia, não por desconfiança. As pessoas ao redor começavam a perceber o drama que se desenrolava, mas o casal parecia alheio a tudo e todos. Naquele momento, existia apenas a verdade crua entre eles, a dor, o arrependimento, mas também a possibilidade de reconstrução. O que fazemos agora? Perguntou Laura, sentindo-se vulnerável como nunca. Rafael olhou para a tela inacabada, com seus espaços em branco, esperando para serem preenchidos. Terminamos a pintura juntos, se você ainda quiser. A pergunta pairou no ar, carregada de significado. Não era apenas sobre dar uma segunda chance ao relacionamento, mas sobre escolher conscientemente um ao outro, não por conveniência ou acordo, mas por amor. Laura olhou nos olhos do homem que entrara em sua vida como um contratante frio e se transformara em sua outra metade. Viu ali não o magnata arrogante do altar, mas o ser humano complexo, imperfeito e profundamente leal que aprendera a amar. Quero, respondeu simplesmente, mas desta vez sem contratos, apenas promessas que pretendemos cumprir. Rafael se levantou puxando-a consigo e, diante de todos os presentes na galeria, beijou-a. Não era o beijo calculado de um casal de aparências,
nem o beijo hesitante de quem testa águas desconhecidas. Era o beijo de duas almas que, tendo conhecido o sabor da separação, escolhiam conscientemente a união, com todos os riscos, desafios e belezas que ela trazia. A exposição encerrou tarde naquela noite. Quando todos partiram, Laura e Rafael permaneceram contemplando a tela inacabada que simbolizava seu futuro. Ela pegou um pincel e ofereceu a ele. Quer dar a primeira pincelada no nosso novo começo? Rafael sorriu. Um sorriso livre de amarras, genuíno como nunca antes. Só se for junto com você. E assim, com as mãos entrelaçadas sobre o pincel, deram a primeira pincelada no espaço em branco da tela. Uma promessa silenciosa de que desta vez escreveriam sua história juntos. Não por obrigação, mas por escolha. Os jornais dedicaram semanas ao que chamavam de o romance mais improvável da alta sociedade lisboeta. A história de Laura e Rafael, do casamento arranjado à separação dramática, da exposição reveladora à reconciliação pública, tornou-se tema de colunas sociais, programas de televisão e até mesmo uma proposta de documentário. O que começara como um escândalo transformara-se em uma narrativa de redenção que capturou a imaginação do público. Mas, para o casal, a verdadeira jornada estava apenas começando. A reconciliação na galeria havia sido genuína, emocionante, catártica, mas também o primeiro passo de um caminho muito mais longo e complexo. Voltar a viver juntos, após a ruptura, exigia mais do que grandes gestos. Demandava paciência, vulnerabilidade constante e, acima de tudo, um compromisso diário com a honestidade. Decidiram não retornar imediatamente à mansão dos Cardoso. Precisavam de um espaço neutro, livre das memórias tanto dolorosas quanto doces que impregnavam aquelas paredes. Alugaram um apartamento à beira-mar no Estoril, luxuoso, mas aconchegante, com uma vista espetacular do oceano e, o mais importante, um amplo estúdio de arte para Laura. É como se estivéssemos nos conhecendo novamente, comentou ela, enquanto desempacotavam as caixas no novo lar. Sem pressões externas desta vez. Rafael assentiu, contemplativo. Na verdade, estamos conhecendo versões de nós mesmos que nem sabíamos que existiam. Havia verdade naquela observação. O Rafael, que agora ajudava a montar estantes e decidia sobre a decoração, estava longe do executivo implacável que havia proposto um casamento de conveniência. E Laura, que agora discutia estratégias de negócios com a mesma paixão com que falava de arte, não era mais apenas a filha abnegada, disposta a sacrificar-se pelo pai. Antônio Mendes, agora em remissão completa graças ao tratamento financiado por Rafael, tornou-se uma presença frequente na nova casa do casal. Sua relação com o genro, antes marcada pela formalidade, floresceu em uma amizade genuína. Rafael descobriu no sogro não apenas o brilhantismo artístico, mas uma sabedoria de vida que seu próprio pai, obcecado pelo império financeiro, jamais lhe oferecera. Sabia que seria assim, comentou Antônio certa tarde, enquanto observava Rafael e Laura trabalhando lado a lado. Ela em uma nova tela, ele em documentos da empresa. Vi isso no momento em que vocês trocaram alianças, mesmo sem perceberem. Como poderia saber? Questionou Rafael intrigado. Naquela época mal olhávamos um para o outro. O velho artista sorriu. Os olhos podem mentir, meu filho. As almas não. Havia algo entre vocês desde o início. Um reconhecimento silencioso, como duas peças de um quebra-cabeça que ainda não sabiam que foram feitas uma para a outra. As palavras do sogro ficaram com Rafael por dias, ecoando em sua mente enquanto reexaminava cada momento da jornada que o trouxera até ali. Desde o primeiro encontro no escritório de advocacia, onde o acordo foi proposto, até a noite na galeria, onde suas defesas finalmente ruíram por completo. A vida profissional do casal também se transformava. Após o escândalo e subsequente reabilitação pública, o Grupo Cardoso emergiu mais forte do que nunca. A parceria com os chineses prosperava e Rafael finalmente assumiu a presidência internacional. Não como um homem de família de fachada, mas como alguém genuinamente comprometido com valores além do lucro. Laura, por sua vez, ganhava reconhecimento crescente no mundo da arte.
A exposição Contrato de Almas viajou para o Porto, Coimbra e Faro, sempre com críticas entusiásticas. Colecionadores disputavam suas obras e uma importante galeria de arte contemporânea em Nova York demonstrou interesse em representá-la internacionalmente. Eles querem que eu passe 3 meses lá, supervisionando a montagem da exposição e participando de eventos, contou ela a Rafael após receber a proposta formal. Houve um tempo em que tal notícia teria despertado insegurança e medo de abandono nele. Mas o homem que agora segurava as mãos da esposa com orgulho genuíno não era mais refém de seus traumas passados. É uma oportunidade incrível, ele respondeu com sinceridade. Seu talento merece reconhecimento global. Virá comigo? Perguntou ela, estudando sua reação. Por quanto tempo puder. Tenho compromissos aqui, mas posso trabalhar remotamente por algumas semanas. Ele sorriu. Além disso, acho que já provamos que a distância física não é páreo para o que construímos. A tranquilidade com que discutiam planos futuros, sem medo, de separação ou traição, era talvez o maior testemunho de como haviam crescido juntos. A confiança entre eles não era mais uma questão de provas ou garantias, mas uma escolha consciente, renovada a cada dia. Na véspera da viagem para Nova York, Rafael surpreendeu Laura com um jantar especial na cobertura do apartamento. Velas, flores, a cidade de Lisboa iluminada aos seus pés, um cenário de tirar o fôlego. Parece que estamos tendo nosso primeiro encontro, brincou Laura, enquanto saboreava o vinho escolhido cuidadosamente. De certa forma, estamos. Rafael parecia levemente nervoso, algo raro para o sempre confiante empresário. Queria fazer algo especial antes da sua viagem. Algo que marcasse não apenas o que superamos, mas o que escolhemos construir juntos. Ao final da refeição, ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo, não azul, como seria tradicional, mas vermelha. Dentro, não havia um anel convencional, mas uma peça única, um delicado anel de ouro com pequenas pedras que formavam uma paleta de cores, como tintas em miniatura. Não é uma aliança nova, explicou ele, com emoção contida na voz. É um símbolo do nosso verdadeiro compromisso. Não aquele que assinamos em papéis, mas o que escrevemos diariamente com nossas escolhas. Laura sentiu lágrimas nos olhos enquanto Rafael colocava o anel em seu dedo, ao lado da aliança de casamento que ela voltara a usar após a reconciliação. É perfeito, sussurrou. Como algo tão belo pode nascer de um início tão frio? Talvez porque nunca foi realmente frio, refletiu Rafael, relembrando as palavras do sogro. Talvez sempre houvesse uma chama ali, esperando pelo momento certo para se transformar em incêndio. O beijo que trocaram sob as estrelas do céu lisboeta selou não apenas aquele momento, mas a promessa de um futuro construído sobre bases muito mais sólidas que contratos ou conveniências. A temporada em Nova York foi um sucesso retumbante. A exposição de Laura atraiu críticos, colecionadores e entusiastas de arte de todo o mundo. Sua história pessoal, a filha de um artista português que se casou por um acordo e encontrou tanto o amor quanto sua voz artística no processo, fascinava o público americano tanto quanto suas obras. Rafael dividiu seu tempo entre Portugal e os Estados Unidos durante aqueles meses. Quando estava em Nova York, acompanhava Laura em eventos, observando com orgulho como ela conquistava seu espaço no competitivo mundo da arte internacional. Quando precisava retornar a Portugal por questões empresariais, mantinham-se conectados por videochamadas diárias e mensagens constantes, não por insegurança, mas por genuíno desejo de compartilhar suas vidas, mesmo à distância. Foi durante uma dessas estadias em Nova York que Rafael conheceu Jessica Winters, uma galerista influente que demonstrou interesse em abrir uma filial em Lisboa, com foco em artistas lusófonos emergentes. Laura seria perfeita para dirigir o espaço, comentou Jéssica durante um jantar de negócios. Ela tem o olhar artístico e também compreende o aspecto comercial, uma combinação rara. A ideia ganhou força rapidamente. Para Laura, representava a oportunidade de construir uma ponte entre artistas portugueses talentosos e o mercado internacional, algo que sempre desejara. Para Rafael,
Era uma chance de apoiar a carreira da esposa sem sufocar sua independência. Ao retornarem a Portugal, 3 meses depois, o projeto da galeria já estava em andamento. Rafael adquiriu um antigo casarão histórico no bairro de Alfama, com vista panorâmica para o estuário do Tejo. O local passou por uma cuidadosa restauração, preservando sua arquitetura original, enquanto incorporava elementos modernos necessários para um espaço expositivo de padrão internacional. Será mais do que uma galeria, explicou Laura, enquanto supervisionava as obras. Teremos residências artísticas, oficinas para comunidades carentes, programas educacionais. Sua visão ia além do comercial. Queria criar um verdadeiro polo cultural que democratizasse o acesso à arte e oferecesse oportunidades para talentos que, como seu pai no início de carreira, muitas vezes eram ignorados pelo mercado tradicional. A inauguração da Galeria Contraste, nome escolhido como uma homenagem à jornada do casal, foi o evento cultural mais comentado do ano. Reuniu desde celebridades e empresários até artistas de comunidades periféricas, criando um ambiente onde mundos aparentemente opostos se encontravam através da arte. No centro do salão principal, em destaque especial, estava a tela Escolha, agora finalizada. O espaço que antes estava em branco havia sido preenchido com uma explosão de cores e formas que representavam o caminho percorrido pelo casal após a reconciliação. Momentos de descoberta, crescimento, alguns desafios, mas, sobretudo, profunda conexão. É a primeira vez que vejo a versão completa, comentou Rafael, emocionado, enquanto contemplava a obra ao lado da esposa. É de tirar o fôlego. Ainda não está realmente completa, respondeu Laura com um sorriso misterioso. Algumas histórias continuam sendo escritas eternamente. Havia um brilho especial em seus olhos quando disse isso, um segredo que carregava há algumas semanas e que escolhera revelar naquela noite especial. Conduzindo o marido para um canto mais tranquilo da galeria, longe dos convidados e fotógrafos, Laura colocou a mão dele sobre seu ventre ainda plano. Nossa história acaba de ganhar um novo capítulo, sussurrou. O impacto da revelação atravessou Rafael como uma onda elétrica. Por um instante ficou paralisado, processando a informação. Então, num movimento impulsivo, que surpreendeu até mesmo os convidados mais próximos, ergueu Laura nos braços e girou com ela, rindo e chorando simultaneamente. Um filho, ele repetia, como se testasse a palavra, saboreando seu significado. Nosso filho. Ou filha, corrigiu Laura, sorrindo através das próprias lágrimas. Ainda é cedo para saber. Não importa, será perfeito de qualquer forma. Rafael a colocou delicadamente no chão, subitamente preocupado. Deveria estar carregando você assim? Não vai prejudicar o bebê? Laura riu da súbita transição do marido para o modo protetor. Estou grávida, não feita de cristal, mas é adorável ver você já assumindo o papel de pai super zeloso. A notícia da gravidez logo se espalhou entre os convidados mais próximos, adicionando uma camada extra de celebração à noite já memorável. Antônio Mendes, agora completamente recuperado e com uma energia renovada, não conseguia conter as lágrimas ao saber que seria avô. Um filho é a maior obra de arte que alguém pode criar, disse ele, abraçando o casal. E vocês serão artistas brilhantes nessa jornada. Até mesmo Elisa Cardoso, que aos poucos havia suavizado sua postura em relação à nora, especialmente após o sucesso internacional de Laura, demonstrou genuína emoção com a notícia. A perspectiva de um neto parecia derreter as últimas reservas da matriarca. Meu filho finalmente encontrou o que realmente importa, comentou ela, num raro momento de vulnerabilidade. Algo que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar. Os meses de gravidez trouxeram uma nova dimensão ao relacionamento de Laura e Rafael. Juntos, prepararam o quarto do bebê, frequentaram aulas de pais de primeira viagem, discutiram nomes e sonharam com o futuro. Para Rafael, era uma jornada particularmente transformadora. O homem que uma vez declarara nunca vou tocá-la, agora passava horas conversando com a barriga da esposa, contando histórias para o bebê que ainda não havia nascido.
Laura continuou trabalhando na galeria até o 8º mês, quando finalmente cedeu aos apelos do marido e da equipa médica para diminuir o ritmo. Mesmo então, transformou parte de seu tempo livre em um novo projeto artístico. Uma série de pinturas inspiradas na experiência da maternidade, capturando não apenas as mudanças físicas, mas também a revolução emocional e espiritual que acontecia dentro dela. É como se minha percepção do mundo estivesse sendo reconfigurada, explicou ela a Rafael, enquanto trabalhava em uma das telas. Cores parecem mais vibrantes, emoções mais intensas. É assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Como o nosso casamento, observou ele com um sorriso, começou assustador e transformou-se em algo maravilhoso. A chegada de Sofia Mendes Cardoso foi anunciada numa madrugada de verão, quando uma tempestade tropical castigava Lisboa. O parto não foi fácil. 18 horas de trabalho de parto que testaram os limites de Laura e a sanidade de Rafael, que alternava entre apoiar a esposa com palavras de encorajamento e quase desmaiar de ansiedade. Quando finalmente seguraram a filha nos braços, pequena, rosada, com uma penugem escura cobrindo a cabeça, algo profundo e irreversível mudou dentro deles. Não era apenas a chegada de um novo ser, mas o nascimento de uma nova versão de si mesmos. Ela tem seus olhos, sussurrou Rafael maravilhado, tocando com delicadeza a mãozinha diminuta que agarrava seu dedo com surpreendente força. E seu queixo teimoso, respondeu Laura exausta, mas radiante. Espero que tenha seu talento e sensibilidade, e sua determinação e lealdade. Sofia cresceu num ambiente repleto de amor, arte e possibilidades. O ateliê de Laura agora tinha um pequeno espaço infantil, onde a menina podia explorar cores e texturas sob o olhar atento da mãe. Rafael, que reorganizara completamente sua agenda profissional para estar presente na vida da filha, frequentemente levava a pequena para reuniões especiais. Passeios no Jardim Botânico da Ajuda, visitas a museus, tardes na praia. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto, confessou ele a Laura, enquanto observavam Sofia, agora com 2 anos, adormecida entre eles após uma sessão de histórias para dormir. Que ponto? Ser completamente vulnerável a outro ser humano. 2, na verdade. Ele acariciou os cabelos da esposa. Se alguém tivesse me dito naquele dia no altar que acabaria assim, você teria fugido correndo, completou Laura, rindo baixinho. Provavelmente. E teria sido o maior erro da minha vida. No 2º aniversário de casamento, contando a partir da reconciliação, não da cerimônia original, decidiram renovar os votos. Não em uma igreja formal ou salão luxuoso, mas no jardim da casa de Antônio Mendes, em Oeiras, onde tudo realmente começara. A cerimônia foi íntima, apenas com familiares e amigos próximos. Sofia, com seu vestidinho branco e uma coroa de flores no cabelo escuro, carregou as alianças, as mesmas da primeira cerimônia, agora carregadas de significado real. Quando chegou a hora dos votos, não havia palavras ensaiadas ou promessas genéricas. Cada um falou do coração, sem medo de expor cicatrizes, medos e esperanças. Eu te prometo imperfeição, disse Rafael com voz embargada. Prometo cometer erros, ter dias difíceis, ocasionalmente ser teimoso demais, mas também prometo sempre voltar para você, sempre escolher nosso amor acima do meu ego, sempre ver quem você realmente é, não apenas a esposa do empresário ou a mãe da minha filha, mas Laura, a mulher extraordinária que transformou minha vida quando eu menos esperava. Eu te prometo verdade, respondeu Laura, lágrimas escorrendo livremente. Não apenas nos momentos bons, mas especialmente nos difíceis. Prometo lembrar que nosso amor não é perfeito, é real, com todas as complicações e belezas que isso implica. Prometo pintar nossa história todos os dias, com cores vibrantes nos momentos de alegria e também com sombras profundas nos momentos de dor, porque são igualmente importantes no quadro que estamos criando juntos. Quando Sofia, impaciente com as palavras dos adultos, correu para abraçar as pernas dos pais no meio da cerimônia, todos riram. Era uma interrupção perfeita,
um lembrete vivo do amor que haviam construído a partir do improvável contrato inicial. A festa que se seguiu foi simples e alegre, estendendo-se pela tarde quente de domingo. Enquanto os convidados conversavam e Sofia corria pelo jardim com outras crianças, Laura e Rafael encontraram um momento de quietude sob uma antiga mangueira. "Sabe o que é engraçado?", refletiu Laura, apoiando a cabeça no ombro do marido. "Quando nos casamos pela primeira vez, eu me senti como se estivesse vendendo minha alma. Agora sei que, na verdade, estava apenas começando a descobri-la. E eu pensei que estava apenas fechando um acordo conveniente", complementou Rafael. "Mal sabia que estava assinando o contrato mais importante da minha vida, sem cláusulas de rescisão." Laura sorriu, entrelaçando seus dedos nos dele. "Na verdade, existe uma cláusula de rescisão." Rafael ergueu uma sobrancelha intrigado. "Só termina quando não houver mais tela para pintar nossa história", ela explicou, olhando para o horizonte, onde o sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. "E pelo que vejo, temos uma tela infinita pela frente." Rafael seguiu seu olhar, contemplando o futuro que se abria diante deles. Não como um caminho predeterminado, mas como uma obra em constante criação, cheia de possibilidades, desafios e, acima de tudo, a certeza de estarem juntos por escolha, não por obrigação. "Então, é um contrato vitalício", concluiu, puxando-a para mais perto. "Mais que isso", corrigiu Laura, virando-se para beijá-lo. "É um contrato de almas, e essas nunca se separam realmente, mesmo quando os corpos eventualmente se vão." Enquanto Sofia corria de volta para os braços dos pais, trazendo uma flor recém-colhida como presente, eles souberam com uma certeza que transcendia palavras que o que construíram a partir das cinzas de um acordo frio era, de fato, eterno. Não por declarações grandiosas ou juras românticas, mas por milhares de pequenas escolhas diárias de ver, ouvir e amar um ao outro em sua verdade mais profunda. E assim, entre risos de criança e memórias compartilhadas, concluía-se mais um capítulo da história que começara como imposição e florescera como escolha, uma jornada imperfeita, às vezes dolorosa, mas autenticamente deles. Uma história que, como toda grande obra de arte, continuaria a revelar novas camadas e significados com o passar do tempo, crescendo em profundidade e beleza a cada pincelada da vida.